Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, e já que a internet está falando do novo mangá One Shot de Death Note, eu também vou aqui falar com vocês, dar os meus 20 centavos e mais 20 centavos do Rafa. Rafa, presente-se. Já foi apresentado, mas gente, vamos falar desse negócio porque... Ai, meu Deus, o que foi isso? Rafa, eu vou fazer uma pergunta que é muito importante. Você quer fazer uma análise moral ou uma análise técnica desse negócio? As duas. As duas? Você tem certeza? Tá bom. Eu quero! Tá bom, tá, tudo bem. Então, pra quem não sabe, esse daqui é o novo One Shot de 89 páginas eu acho que especial de 10 anos? Alguma coisa assim? Eu não lembro. Se eu não me engano é isso. É por aí, né? Contando mais ou menos, fazendo a matemática, que saiu em meados de 2009, 2010, Death Note, e agora... Death Note saiu bem bem antes. O anime, que é mais ou menos nesses meados, se eu não me engano. Mas, enfim, não, é antes, 2006, enfim, foda-se. Novo one shot de Death Note pra vocês, é isso aí. E esse one shot nós temos o Minoru, que é esse protagonista aqui. Antigamente, os protagonistas eram Ed, Dark, Lords, emos, e esse daqui é K-Popper. Obviamente ele é K-Popper. É tudo isso mais um K-Popper. É mais do K-Popper. O Obata, ele é um visionário, cara. Ele sempre tenta fazer representatividades de épocas. O Obata ainda é bom. Agora o Oba, nem tanto! No Obata... Foi o Obata e o Oba que fizeram esse negócio, inclusive? Foram, né? Foi. Obata e Oba. Então eu posso bater nos dois, né? Tem uns rascunhos nesse one shot que tá feio. Ok, o Ryuko, pelo amor de Deus, né? Buga bastante. Mas, vamos ser justos, nessa análise a gente vai ter que dar spoiler. Então, se você acha que vale ou não a pena, cara, vai e veja. Mas a gente vai ter que falar e analisar ele usando de spoilers. Eu vou usar aqui a imagem do lado pra dar uma contextualizada. Se eu estiver transformando isso em podcast... Sinto muito. Aí você vai no canal e assiste. Mas... vamos lá, cara. A gente precisa conversar disso daqui, porque a ideia, o start inicial desse one shot não é ruim. Não é ruim. Então, depois de tanto tempo, o que vai acontecer? O que aconteceu com aquele mundo? E se, de novo, a Death Note viesse ao mundo humano... São ideias legais, mas eu acho que parou na ideia, né? Porque qual é a premissa? Qual é o start de a Death Note cair de novo nesse mundo? O Ryuko quer maçã. Olha, desde o próprio Death Note, o Ryuko tinha essa de eu tô afim de jogar porque eu quero ver alguma coisa acontecer. Porque aqui no multigame é um saco. E aqui ele, tô querendo agora uma maçã, eu quero ver, ou eu quero também ver de novo alguma coisa acontecendo. Quero ser o observador novamente. Então, continua estúpido, mas ao menos é coerente com o próprio personagem. Isso eu não posso reclamar. Não, tudo bem, eu entendo isso, só que, bem, daqui a pouco a gente mostra como quebra essa premissa, né? Mas eu acho que um start estúpido não é um problema necessariamente. Eu gosto dessa ideia do Ryuko ser caótico e ele querer ver apenas o caótico neutro, basicamente, né? Porque ele gosta de ver o circo pegar fogo, mas não vai ser ele que vai tacar o fogo no circo, né? O circo no fogo, no caso, tanto faz. Mas no caso dele, eu quero maçãs, então eu vou jogar a Death Note lá pra alguém me der maçãs. Ele tá correlacionando a Death Note com uma parceria com alguém que vai dar maçãs pra ele. Isso é meio estranho, porque eu nunca vi se ele tinha alguma regra que ele precisava ter alguém pra ele conseguir as coisas daquele mundo. Ele poderia só ir em qualquer lugar pra comer maçã. Pra ele seria fácil. Mas tudo bem, eu não vou nem questionar regras de mundo aqui, por mais que eu queira muito fazer isso, mas eu vou tentar passar esse pano, né? E ele meio que estabelece que ele precisa de uma pessoa inteligente pra fazer isso. Ele precisa jogar a Death Note na mão de alguém inteligente pra conseguir maçã e pra ver o circo pegar fogo.
ok. Mas, sei lá, me soa saudosista, talvez, tentar fazer o plot de novo, fazendo a mesma coisa. Mas aí que tá, justamente pelo fato da Death Note ser algo exclusivo de Shinigami, ter esse gancho se faz necessário, porque senão o vilão teria que ser um Shinigami. Então não fica. Ou melhor, o protagonista da situação teria que ser um Shinigami. Então, a não ser que ele tivesse pego essa outra vertente, não teria muito como. E Shinigami tá meio que preso às próprias regras, quer dizer, que dizem ser regras. Por isso que fica tão coringa o que significa e como é estabelecido esse mundo do Shinigami, que no Death Note, isso nunca foi de fato algo que truncasse tanto a história, porque a própria Death Note, né, o próprio roteiro de Death Note, ele se beneficiava de deuses e diabolos ex-machina que ele criava e recursos de roteiro que ele criava. Então, pro bem ou pro mal, essa falta de regra, ele nunca necessariamente foi um problema pra história. Só que aqui, ele começou a criar de uma conveniência em tão pouco tempo que o limite que ele estabeleceu, que era tão fino, mas era tão bem feito, no primeiro Death Note, aqui explode. Porque, vamos lá, ele cria regras, não como antes criava, que eram regras convenientes para os próprios planos que o Light criava, mas aqui ele cria regras do nada, porque, e de repente o rei dos Shinigamis, ele falou que tem que ser assim. E só porque o roteiro quer. Cara, eu tenho uma situação pior. Porque não só você tem esse momento, aliás, você estabelece que eu não lembro se já tinha estabelecido que tem um rei, mas agora você estabelece que esse rei é quem emprega as regras do Death Note e ele pode empregar ao bel prazer. Porque, tipo, até o presente momento, o fato dele ter vendido a Death Note, mas ainda, tipo, com o dono original sendo Ryuki, no máximo seria do mesmo problema que foi o próprio Kira. E até aqui não foi nada demais. Aí ele estabelece um bullshit e no final ele não usa esse bullshit pra nada. Eu não sei se você percebeu isso. Tipo, a própria regra de quem vender ou comprar Death Note vai morrer, isso não foi usado. Não, cara, em checklist de coisas que não foram usadas aqui, 89 páginas conseguiu construir tanto nada que esse one shot poderia ter se resumido em 30 páginas. Porque, vamos lá, o Melon não foi usado pra absolutamente nada. Nada. Nier, isso, desculpa. O Nier, ele foi inútil, ele foi um espectador. E ele como um espectador, tudo bem, eu entendo ele existir como um espectador, mas não é coerente com a existência dele, o papel dele, desde o Death Note passado, que ele não é espectador, ele é um detetive. Ele precisa entender e solucionar casos, e é mais um caso de uma Death Note, mais uma Death Note que pode trazer caos ao mundo como o Kira trouxe. E ele só olhou, ele não fez absolutamente nada. E eu me senti burro. O anime tava tentando me chamar de burro. O mangá me chamou de burro quando ele falou: droga, ele foi tão inteligente, mais inteligente que o Kira, eu não posso fazer nada. Então eu perdi. Não, vamos começar pelo seguinte fato. Teve um momento que ele falou um negócio que eu não sei até se foi a forma que a própria Scan escreveu, vou dar esse benefício, mas não muda o fato que a desculpa a gente tem que pegar ele antes que ele venda, porque a partir do momento que ele vendeu o Death Note, o cara tá salvo. Porque se o contrabandista passa a mercadoria pro consumidor, o culpado é o consumidor, não o contrabandista. Eu falei, o quê? Isso não faz... Pra um detetive, aliás, o maior detetive do mundo, isso é tanto estúpido quanto uma blasfêmia. Vamos combinar. Não, por isso que eu falei. Você quer entrar em questões morais? Porque aqui, até isso eles erram. Da forma que ele cria isso. Porque o Nier, é isso.
É Nier, né? Nier. O Nier, como um detetive e como alguém que está ali pra defender a justiça e defender a humanidade, primeiro, ele não pode ser apenas um espectador. Segundo, ele tem que ter a moralidade e a ética dele impecável perante ao mundo, e que, inclusive, era uma das grandes bases e temáticas do próprio L do Death Note. O L, ele tinha essa visão do ser íntegro. E ele queria ganhar do Kira dentro da sua integridade. E era algo incrível que eles estabeleceram isso no passado. E agora ele aqui apenas vendo o circo pegar fogo e... eu não vou fazer nada. Não, você não pode ir lá na TV, você não vai fechar a TV. Deixa ele agir. Como assim você vai deixar ele agir? E depois de você só deixar ele agir, você simplesmente desiste porque ele ganhou de você no seu jogo mental que ele nem sabe que você existe? Sabe? Que você nem tentou, sabe? Não, o Minoru, ele não sabia da existência do Nier, ele não sabia que estava sendo investigado, ele não sabia de absolutamente nada. A correlação do Nier e o Minoru foi zero. Não existiu conflito, embate, nada. Que era uma das coisas que o próprio Death Note sempre propôs. Debates, pontos de vista, contrapontos, e zero, não existe aqui esse tipo de debate. Esse antagonismo moral não existe. E faz falta, principalmente para Death Note, que ele cria esse embate moral. E ele cria discussões sobre ética. E aí ele faz isso. Só que aqui não existe. O Nier não serviu para absolutamente nada. Ele literalmente preencheu páginas e páginas e páginas de diálogos que não fizeram o menor sentido e não criaram absolutamente nenhuma consequência para a história, para o andamento dela. Se você tirasse todas as páginas do Nier aqui, refletindo sobre a situação, nada mudaria na atuação do Minoru na história, dele chegar e vender a Death Note e ele ser punido por isso, por causa de um Deus Ex Machina, ou Diabolus Ex Machina, que chegou e destruiu o planinho maligno dele de criar uma bolha financeira e ganhar dinheiro pra caralho vendendo a Death Note. Aliás, duas coisas. Primeiro, o fato de ser um one-shot não é desculpa. Porque uma coisa é você... Por exemplo, se ele começasse a filosofia, o contraponto dos dois, mas não fosse tão bem embasado ou não fosse concluída. Porque aí você não tem tempo. Mesmo sendo 82 páginas. Só que é diferente você tentar e não terminar e nem tentar. Porque aqui você não teve tentativa zero. E outra coisa, é por isso que eu falei pra gente falar dos dois, da parte moral e da técnica, porque a parte moral também é proposta de Death Note. Então a gente não pode desvincular isso nesse caso. Faz sentido, porque é que assim, eu poderia muito meio que tentar entender e conversar sobre as ações dos personagens, só que, sinceramente, as ações deles não criam essa leitura moral. Não existe uma leitura moral sobre o que está acontecendo aqui. Não existe um embate de pontos de vistas. Não existe. É um garoto que ele ganhou uma possibilidade de ter uma Death Note, que ele já estava estabelecido quem era o Kira. Ele viveu nesse mundo. Ele viveu o caso do Kira. Então, ele tinha essa questão do Kira ali, intrínseca. Ele sabia... Tanto que... Desculpa cortar, que ele, tanto até uma das poucos quadros decentes, ele cita que a presença do Kira foi tão forte que ele tá em livros de histórias, ele ainda é comentado em site tipo 4chan, essas coisas. Então é uma pessoa que, mesmo já tendo passado o boom do Kira, já tem bastante contato com isso. Uhum. Então, assim, existia pré-estabelecido esse cenário de falar sobre o Kira. E não foi falado, ele foi referenciado como uma autorreferência fraca do roteiro, falando que o Kira já existiu. E olha, ele está em livros, tem até aqui, né, vou até procurar as páginas aqui, ele está em livros de sociologia, alguma coisa assim, e existem professores que falam sobre isso, mas alguns eles falam que tem leituras boas e não sei o que. Tipo, eles rasgam uma puta seda pra não ter nada.
Nada, porque não correlaciona o contexto desse personagem às ações que ele quer tomar. E vamos dizer assim que mesmo o fato dele não querer usar a Death Note, não existe uma correlação de igualdade ou de referência ao próprio Kira. É apenas um negócio, puta, o Kira fez isso, nossa, olha que coisa pesada. Eu caguei pra tudo isso e eu vou apenas vender a Death Note pra ganhar uma grana. A ideia em si não é ruim. A ideia dele vender a Death Note pra conseguir dinheiro, eu achei genial. Genial. Eu adorei. Cara, eu acho que assim, era um dos gatilhos criativos que o Oba não tinha há anos. Anos! Principalmente Platinum End. Platinum End, aliás, 0. Nossa, Platinum... Meu Deus, foi a pior coisa que ele fez na vida dele, cara. Platinum End é uma obra horrorosa. Mas enfim. E esse gatilho que ele teve... Que eu falei, puta, olha que da hora. Ele não teve nem esses gatilhos criativos, nem em Bakuman, sabe? Ele teve alguns desses gatilhos criativos no próprio Death Note. Então, esse gatilho que ele teve, eu falei, cara, isso vai ser do caralho. Ele não soube aproveitar nada. Nada. Porque ele só passou o pano... Ele passou só por cima se ele queria falar de economia, porque ele falou 0. Ele falou, você não sabe o que é uma bolha econômica? Vai estudar. Ele falou isso. Teve diálogo disso. Não, só, aliás, um detalhe. Questão econômica, eu posso até falar um pouquinho porque eu estudo sobre isso. E vamos combinar, gente, que por mais que ele tenha tido um caminho interessante, ele explorou 0 disso. Porque o fato do Kira ter sido uma ameaça tão grande e a forma como isso foi introduzido para venda desse poder, até entrando países no meio e tal, não é tecnicamente errado, porém, isso tudo foi tão rápido, com tão pouco embasamento, e principalmente com um cenário muito mais leve do que realmente deveria ser, que a questão econômica é 0. Aliás, prefiro nem comentar sobre isso, cara. E outra, não foi por falta de tempo, foi por falta de interesse do roteiro, porque tempo ele tinha. Se ele arrancasse metade dos diálogos do Nier sobre nada, ele conseguiria incorporar dentro dessas 89 páginas, pelo menos, uma explicação limpa, uma explicação rápida em 3, 4 balões sobre o que é uma bolha econômica e quais são as consequências dele fazer o que ele fez. Que inclusive é genial. A forma dele conseguir ganhar dinheiro e vender a Death Note foi estupidamente genial. Só que o anime não verbalizou sobre isso. A história não verbalizou sobre isso. Ele não criou uma correlação das sequências de eventos e ele tentando ser descoberto ou quais são as falhas disso, porque ele mostrou que tudo era perfeito. Eu tô vendo o Dr. Pedra por acaso? Pois é, não, ele demonstrou, não, porque isso aqui deu certo, a economia explodiu. Tá aí e nada, a economia só explodiu, a gente ganhou dinheiro pra caralho, quitamos praticamente a dívida japonesa, e é isso! Uau! Não, que dera fosse tão fácil! E outra, ele não fez isso pensando em absolutamente nada, ele só queria ganhar dinheiro. A consequência dos atos dele vai ficar pro pessoal tentar pensar e refletir sobre as consequências dos atos dele. Quer um exemplo disso? O filme do Coringa. O filme do Coringa, ele é mais ou menos isso. É alguém que não está... Ele tem contexto 0 de mundo. 0, ele tá cagando pro mundo, por mais que o mundo esteja cagando em cima dele. E as ações que ele tem impactam diretamente no mundo. Mas ele nunca quis, ou nunca se sentiu indagado em fazer isso. Ele nunca fez o que ele fez pensando no mundo. E aqui é a mesma coisa. Ele não fez o que ele fez pensando no mundo, no impacto que ele vai ter social quanto a isso, ou que ele vai dar dinheiro pra uma galera. Ele falou, puta, se eu tenho 1 quadrilhão de ienes pra receber, se eu repartir isso em muitas vezes, por muitas pessoas, e mesmo assim eu vou ganhar dinheiro pra caramba, é uma forma segura de eu ganhar dinheiro. Por isso que ele pediu os 2 anos pra ele criar a conta e fazer isso. A ideia não é ruim, só que o anime... de novo, o mangá mostrou isso de uma forma tão fácil e sem revés, que eu tô lendo Dr. Pedra aqui, cara. Então... Não, eu vou falar só um dos vários problemas. Independente de dívida ou porra nenhuma,
toda essa entrada de dinheiro ia fazer a moeda do Japão se valorizar pra caralho. Total. Cara, tem tantos problemas políticos e econômicos que essa ação pode ser gerada e pode acontecer, que isso pode literalmente estourar uma guerra. Literalmente. Isso, inclusive, estoura muito mais guerra do que está acontecendo atualmente no nosso cenário político mundial. Isso é um bom motivo para estourar uma guerra, porque tá envolvendo money, rapaz, money! E hoje em dia, a única forma de realmente estourar uma guerra é uma questão financeira muito forte. Então, isso faria. Só que o anime... a história abordou zero. E não é por falta de tempo, não é por falta de... Talvez, por falta de interesse, no caso, mas não foi por falta de tempo, cara. 89 páginas dava pra fazer isso. Tanto que eles pularam tanto processo, que eu aceito as puladas de processo que ele fez aqui. Só que eu não aceito ele pular processos pra não fazer absolutamente nada. Pois é. Aliás, eu quero aproveitar e dar um pequeno gancho pro próprio Minoru, porque eu quero dizer que eu sinto pena dele. Não da história em si, mas como ele foi concebido. Porque a ideia dele de ser um adolescente mais comum, não, apesar de que fazem eu já vou chegar nisso. E ele pegar o Death Note e pensar e falar, quer saber? Se esse poder é tão foda, alguém vai querer comprar, eu vou fazer dinheiro com isso? Maravilhoso! Você se distancia do Light e cria um personagem próprio. Até o momento em que vocês fazem ele virar o Light 2, só que não sabendo inglês. Então, do nada, não, porque ele é super inteligente, porque ele fez não sei quantos testes de TI, passou com não sei quanto em tudo. Mas ele também não se esforça. Mas ele pensou em coisas idiotas, mas eficientes a ponto de se esquivar da polícia internacional, do L, da polícia japonesa e não sei quantas câmeras. Ele virou o Light por tabela e ele perdeu todo o resquício de personalidade que tentaram dar pra ele. Eu gosto, inclusive, olha só o que eu vou fazer. Eu aceito muito mais o Kira o Light, no caso, da Netflix do que esse. Porque lá eles em momento algum falou, você é inteligente. Você só deu cagada. As suas cagadas foram, cagadas no sentido de ser sorte das suas ações darem certos e outras darem errada. Aqui, pra mim, faria todo sentido. Por exemplo, se um adolescente médio japonês pegasse a Death Note e, peraí, eu não sou inteligente, eu não sou nada, mas, porra, eu vou fazer dinheiro com isso. Qual é a forma de eu fazer dinheiro mostrando o processo dele pensando nisso, que é um processo fácil. Vamos lá, é inteligente, é criativo pra caralho, mas o processo é fácil. Você criar uma conta num banco, ou, sei lá, eu acho que o roteiro poderia até encurtar um pouco esse processo e falar, eu já tenho uma conta num banco, olha só, né, uma conta aí que ele tinha por causa de faculdade, pode jogar na conta dos pais, não tem problema, sabe? Os pais têm a conta por tantos anos, né? Aí ele fala, puta, peraí, então eu vou vender a Death Note e pedir pra eles colocarem esse dinheiro nas contas das pessoas que residem nessa região. E eu posso fazer essa venda porque o Ryuko, ele é basicamente imperceptível. Pronto, acabou, sabe? É cheio de erros, mas pra mim é mais coerente uma ideia genial ser executada por alguém que não seja genial do que você vender ele como alguém genial, mas ele é uma batata. Esse personagem é numa porta. Eu comecei a dar risada quando ele falou que ele não sabe inglês. Sério? Precisava? Eu fiquei da mesma forma que o Ryuki. Eu falei, sério? Primeiro, vocês já estão querendo me vender que esse cara é espertão. O problema é que já começa aí. Ele é o novo Light. Ele é tão inteligente quanto. Mas ele não sabe inglês. Velho. Não, cara, assim, o roteiro, ele tava tão, assim, ele tava basicamente pegando a mão do personagem e falando, você tem que fazer isso. Mas eu não fui feito pra fazer isso. Mas você vai ter que fazer. Porque eu sou roteirista. Eu mando nessa porra. Dr. Pé tá fazendo escola. Legal. Mas, pois é. E, cara, pra mim, eu entendo o Minoru como personagem, eu entendo as ações dele, eu acho que show, bacana, mas ele ser vendido como inteligente não fez o menor sentido. E ele fazer uma reflexão sobre
QI? Cara, aquilo foi estúpido. Ah, não, aquilo. Aliás, tem cogente com o personagem porque é algo que o adolescente revoltadinho faria. Ah, mas isso aí pouco importa, isso é só algo para os professores terem argumentos para falar que a gente não se esforça. Básico de adolescente revoltado. Ah, tudo bem, eu até aceito, mas se você tá segregando tanto o seu roteiro assim, segmentando ele tanto assim, por que caralhos você vai querer fazer tipo, tocar nesse ponto? Por que você vai querer fazer um questionamento sobre, olha como a sociedade segrega a nossa forma de pensar, o nosso QI, sabe? Que bobo. Tá, tudo bem, condizente com o personagem, mas inútil pro roteiro. Assim como tantas coisas que aconteceram aqui no roteiro. E o que me quebra mesmo, eu acho que o pior de todo caso, de fato, é a parte do Ryuko, cara. A parte espiritual desse negócio, a parte etérea desse negócio, porque, primeiro, o Ryuko ficou 2 anos esperando alguém pra fazer esse plano. Sério? 2 anos? Não, aliás, vamos lembrar de uma coisa. Ele não foi lá porque queria maçã, então ele ficou 2 anos sem maçã. Exato, não faz sentido! Você tava querendo... Caralho, mano, não é difícil, velho! Nossa, eu vou jogar a Death Note de novo no mundo porque eu quero maçã. Então faz o seguinte, a gente espera 2 anos, aí eu te dou maçã. Quê? O meu problema não é nem, eu tô te dando esse acordo. O problema é que ele aceita. Ele fala, tá bom, né? Fazer o quê? Por isso que eu falei, cara, não é coerente com o Ryuko. O Ryuko nunca fez isso. Ele sempre fez as coisas pra tornar a coisa mais interessante e ver o circo pegar fogo. Ele nunca, se foi, por favor me corrijam, mas até onde eu lembro, ele nunca fez isso. Ele nunca criou uma situação adversa pra ele se fuder. Se eu não me engano, o único momento que me vem à cabeça é quando ele naquele negócio que o Light perdeu as memórias. Mas ele foi enganado. Mas ele foi enganado. Aí que tá. Então, aí que tá. O Light foi mais inteligente que o Ryuko e colocou ele numa situação complicada. Assim como foi a mesma coisa que ele usou, a mesma inteligência que o Light usou pra matar um outro Shinigami. Então, assim, é ele sendo subjugado e subvertido a uma situação que ele não se colocou, mas colocaram ele. Aqui não, ele aceitou de boa. Caralho, mano, é o Ryuko, velho! Um personagem forte, um personagem de muitos... de um princípio caótico, mas que ele não se arreda a uma situação pra ele ficar submisso. O Ryuko nunca foi submisso, cara! Ele tava ali porque ele via aquela situação de uma forma legal, caótica. Porra, vamos ver o circo pegar fogo. Mas agora fazer o Ryuko se tornar um personagem submisso? Opa, o que você tá fazendo com ele, cara? Pois é, aliás, ficou até pior do que o próprio filme da Netflix. Ficou! Vamos dizer assim, o Ryuko era no Death Note original, ele é o agente do caos passivo. Ele só quer ver. No live action, ele é ativo. Ele faz propositalmente. Aqui, ele é um agente do caos, praticamente uma maid, porque ele faz tudo que o maluco manda. Ele é um agente da burrice, cara. É isso que ele é. Porque ele começa a agir... Cara, e o pior de tudo, ele age. Porque toda a ação da venda da Death Note fica a encargo dele. Então, basicamente, ele foi capacho a história inteira. Parabéns, o Ryuko virou capacho. Isso daí foi uma das coisas que mais me quebraram. E como resolver isso? E de repente tem a regra que o Rei Demônio não quer que você venda a Death Note, porque isso é errado. Não, de novo. Cara, primeiro, vamos começar com o seguinte. Ele não usou essa regra. Porque no final, o Minoru morreu porque o Ryuko quis. Uhum. Porque... até porque, querendo ou não, a compra não foi concluída, porque o Ryuko falou, você vai morrer a partir do momento em que você tocar nisso aqui. Apesar que, se ele está vendo, eu não sei como ele tocou, mas enfim. Puta, verdade, né? Pois é, né, meu velho? Eu não vou nem tocar na parte do tanque, foda-se. Vamos falar do Minoru. A partir do momento que você tocar no dinheiro, você vai morrer. Então tá, tudo bem que ele não sabia, mas o fato... Eu, por exemplo, me safaria porque eu não uso dinheiro.
passo sempre no cartão. Então, se eu fizesse isso, eu me safaria dessa morte. Não. A regra da morte foi estúpida. Mas o problema não é nem esse, não é nem como que foi, mas o problema é ter sido. Não, justamente. Tipo, eu já tô tocando nessa regra porque a regra é estúpida per se. E o fato de criarem ela pra não usar e no final o Ryuki matar o Minoru porque, foi divertido, mas chega. Tá? E isso não implicava em nenhuma regra, que ele nunca precisou. Pelo menos a gente nunca sabe de nenhuma regra que ele precisava seguir o rei Shinigami. E de repente você coloca ele ali no meio, porque sim, porque você precisa criar um terreno adverso ao Minoru, a ação dele. Você não cria... Olha como é estúpido. Você precisa de um elemento místico pra punir o personagem que ele é mais inteligente que o L, que o Kira, que o L, que o Light, que todo mundo. Porque ele conseguiu criar um plano perfeito que ninguém conseguiria pegar ele. E então como que você tem que punir ele? Fazendo uma regra mística pra matar ele com um Diabolus Ex Machina. Você literalmente criou um recurso de roteiro pra matar ele. Legal! Muito bom, parabéns! E é diferente, por exemplo, no caso do Light, que ele já tava na merda e o Ryuki só terminou o serviço. Exato! Aqui... Não, tem esse caso. Tipo, mas aqui foi simplesmente porque deu vontade. Agora eu voltei a ser o agente do caos, só que nem no filme live action, eu sou ativo. Eu tô fazendo merda porque eu quero. Uhum. Ou ele poderia até ser o agente do caos que jogasse o Minoru nessa enrascada. Ele poderia ter meio que feito a brincadeira de colocar ele numa cilada. Mas também não seria coerente porque ele tava querendo ir pra terra só pra comer maçã. Então por que ele ia matar a pessoa que ia dar maçã pra ele? Que é mais um agravante, inclusive, né? Se bem que a partir do ponto que ele aceitou ficar 2 anos sem comer maçã, sendo que ele queria ir pra terra comer maçã, porque um adolescente médio escolheu que queria dessa forma, não faz sentido. Nada faz sentido. Ai, cara, eu só desisto desse negócio. Pois é, cara, assim, concluindo, foi uma ideia brilhante de criar esse contexto. Da ideia, do plano inicial do Minoru de vender a Death Note, porque, assim, é criativo demais você subjugar tudo e subverter tudo que a gente conhece de Death Note apenas pra virar um material de leilão. Aí você vê a execução dessa ideia e não teve nenhuma questão moral sendo conversada aqui, sabe? O único personagem que fez isso... Ele tava mais sendo um cara, alguém que tava assistindo a situação acontecendo, que era o Nier. Ele não fez nada e basicamente ele falou, eu perdi. Isso. Peraí, você perdeu? Por que você perdeu? Você nem fez nada, você nem jogou. Então você nem entrou nesse negócio e você tá dizendo que você perdeu? Onde você perdeu? Sabe, tipo, você perdeu o quê? Você perdeu não, você tirou o nosso tempo, né? Porque, cara, tem uma página aqui, a página 67, eu acho, tem 300 mil diálogos aqui e não serve pra nada. Nada. Toda a especulação dele serviu pra absolutamente nada. Foi um personagem que ele simplesmente existiu ali por causa do fanservice. Então você não tem causa e consequência. Quer dizer, você tem uma consequência mística de um Diabolus Ex Machina. Você tem o Nier não sendo utilizado pra nada. Você tem o outro lá, o outro policial lá, que também... existiu nessa história. Que só serviu pra ser idiota. Não, só serviu pra ser idiota, fazer fanservice. Então, assim, você cria uma obra que se autorreferencia em fanservices, em mostrar esses personagens que eles estão vivos ali, que não serve de absolutamente de nada. Eu imagino uma pessoa, nossa, o Nier tá com cabelo lindo, grande, maravilhoso. Mas qual é o contexto que isso está sendo apresentado? Foda-se, ele é só lindo. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Então, assim... eu posso ser muito legal e dizer que essa história só foi uma grande perda de tempo. Ou melhor dizendo, foi uma grande perda de uma ideia brilhante. Foi uma bela decepção, sinceramente. Sim. Tipo, se a gente parar pra pensar... muitos dos defeitos daqui... não todos, mas uma boa parte, vem de execuções de ideias boas. O conceito do Minoru, o conceito de vender a Death Note,
toda a ideia plantada em cima do plano Minoru, são boas ideias. Como você falou, o Oba tava numa seca de ideias boas faz um bom tempo. Uhum. E agora, não, por conta de falta de interesse, porque, vamos lá, adaptando esses 82 páginas para um capítulo normal da Jump, eles teriam 4 capítulos para resolver. Dava para resolver em 4 capítulos. Você não teria problema nenhum. Você conseguiria resolver isso nesse número de páginas. Sobrou página. Sobrou página. Não, tanto que... Não, justamente, eu falo, tipo, só pra adaptar nessa situação. Ah, sim, de fato. E, tipo, aqui foi uma completa... a gente precisa trazer algo pro... Acho que são 15 anos de aniversário de Death Note. Vamos fazer um belo do nada. Porque... mas o pessoal vai gostar, porque vai ter Matsuda, vai ter Ryuki, vai ter o Nier. Vamos ter alusões ao Kira de novo. Então o pessoal vai gostar. Vai ter uma pseudo-conversa sobre moral. Vamos subverter a Death Note a um outro contexto que é a questão capitalista do negócio, porque você tá vendendo a Death Note. Então, assim, ideias pra pegar esse trem da hype e trazer Death Note, pelo menos que seja apenas um one-shot, ou pelo menos uma pílula do que era Death Note, e criar uma nova história sobre Death Note, porque Death Note por algum motivo tá em alta de novo, não é ruim. Eu gosto de Death Note, eu acho legal, eu respeito Death Note. Death Note é uma obra muito importante, tanto pro próprio mercado, quanto pra própria indústria, quanto pra própria cultura dos animes, dos mangás, a cultura otaku. Ela é uma obra importante. Eu acho que Death Note é, sim, uma obra que deve ser respeitada. Só que trazer um one-shot tão magro desse, tão... com uma ideia brilhante e que foi desperdiçada porque foi escrita com a bunda, provavelmente, não sei, porque, cara, assim, eu não sei nem se é demérito, né, ou equívoco da pessoa que traduziu, mas tinha algumas frases aqui que eram estúpidas. Eram assim, não tinha contexto, não fazia sentido. Eram simplesmente jogadas, ou era apenas uma piada quebrando o próprio contexto que ele estava criando. E aí eu me pergunto, caraca, o Oba... Tá, tudo bem, o Oba tá fazendo Platinum End, mas... Caraca, olha o ponto que você chegou, velho. Olha a descida técnica que esse roteirista teve. E o Obata também teve algumas questões técnicas bem tristes aqui, porque perdeu-se bastante da sua consistência. Eu acho que Death Note é um mangá muito consistente em arte. E aqui, por mais que, por exemplo, esse quadro seja tecnicamente bonito, bem desenhado, ainda você teve outros ali que tava tudo bugado. Então, enfim, pode ter sido feito... Se eu não me engano... Desculpa, é que se eu não me engano, esse one shot estava sendo anunciado desde novembro do ano passado, alguma coisa assim. Vixe. Então, tempo eles tinham. Vixe. Então, assim, mas é só one shot, é só por comemoração. Não tem. Cara, não tem desculpa. Não tem desculpa. É uma marca forte, ele é importante, ele tem muita gente que gosta. Você fazer qualquer coisa pra Death Note já chega com o que a Netflix fez, e aí você pega o criador original, ou as criadoras originais, e faz isso. Não tem desculpa, não tem defesa. É uma obra muito aquém e muito abaixo do que foi Death Note um dia, e é um desrespeito com o próprio conceito de Death Note esse negócio existir, infelizmente. Aliás, eu até complemento uma coisa, se for, mas é só comemoração. Que bela comemoração, hein? Jogar tudo que sobra faz de decente no ralo. Para aí. Pois é. E bem, essa foi a nossa análise. Eu queria tirar isso de mim. Eu tentei ser menos duro possível, porque se eu fosse pegar quadro a quadro nisso, eu ia bater muito mais. Mas é realmente decepcionante ver o que Death Note se tornou. Ou pelo menos essa continuação aí espiritual. Pois é. Gente, se vocês quiserem ler pra tirar as próprias conclusões, entender melhor o que a gente tá falando, fique à vontade, mas infelizmente o negócio é doído. Pois é, e se vocês discordam, inclusive... Comentários! Vocês podem usar o campo de comentários para vocês conversarem sobre isso. Obviamente respeitando, né? Usando de uma linguagem mais, não formal, mas respeitosa.
porque debates têm que ser feitos por ideias e não atacando pessoas, né? Vocês são pessoas evoluídas, vocês sabem disso, né? Eu tenho certeza disso, né? Temos muitos vídeos pra provar que você tá um pouco enganado. Mas eu confio no pessoal que tá assistindo. Eu confio nos nossos mestres, eu confio. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi gigante, mas a gente precisava conversar e conversas sobre questões técnicas, elas são longas, elas precisam de tempo para criar conclusões. Eu não fiz roteiro, é só uma conversa, então por isso que vai ficar longo. É isso aí. Mas, se vocês gostaram, se inscrevam no canal e se quiserem, considerem apoiar a gente no Catarse. E entre na ordem, temos muitas coisas bacanas por lá. O Thunder sempre tá lá jogando LOL, bastante LOL. Olha só. O maldito vício. E muito obrigado, Rafa. Pois é. Muito obrigado, Rafa, por participar de mais um vídeo aqui. E espero que vocês tenham gostado. Que isso. É sempre bom falar, principalmente de coisas que estão por aí na boca do povo. Pois é. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um bom anime e até o próximo vídeo.